Então, em relação à palavra de Deus no dia de hoje, a aliança de Ezequias, capítulo 29 de Isaías, denuncia os que procuram a ajuda de homens, ao invés de dependerem do Senhor. E nos capítulos 30 e 31, Isaías trata da tolice de buscar no Egito o socorro, esquecendo da promessa de Deus, no caso de Israel, que Deus estaria com eles desde o momento em que ele os tirasse da terra de servidão até que colocasse na terra prometida. Então o Senhor é o único capaz de salvar e ele salvaria Israel. Capítulo 30, 18 a 30 narra sobre isso também. Então, se nós olharmos as narrativas dos livros de 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas, os reis em geral eram homens que não faziam a vontade de Deus. Sabemos que Deus, porque o povo pediu e depois porque Deus escolheu também, permitiu que houvesse um rei sobre o povo de Israel. Mas esses reis não faziam a vontade de Deus. Por quê? Porque eles buscavam imitar os povos que Deus havia abolido da sua presença. Deus escolheu Israel para que fosse um povo seu, para que pudesse servi-lo conforme a sua palavra. E esses reis sempre desviavam o povo de servir a Deus. Eles não serviam a Deus e não eram exemplo para que o povo pudesse servir a Deus. Então, desde a separação das 10 tribos do norte, com as 2 tribos do sul, Benjamim e Judá, esses reis foram perversos. Pouquíssimos reis foram fiéis ao Senhor, sendo que de Israel nenhum rei foi fiel ao Senhor, mas no reino de Judá, Deus teve homens fiéis que serviram ao Senhor. E aí eu posso colocar a lista depois desses homens. Por quê? Porque buscaram fazer a vontade de Deus. Nós temos Davi, é o homem segundo o coração de Deus, mesmo tendo pecado com Betseba, ele foi um homem com os propósitos de Deus, ele morreu servindo ao Senhor. Eu, na minha lista, coloco o segundo homem, Josias, porque se tu pegar a palavra de Deus, Josias não teve pecado designado aqui, pecou como nós, homens, sim, mas nenhum pecado que foi diante do povo que impediu ele de servir e ser um exemplo. Foi um homem que fez uma revolução, um reavivamento no povo de Israel. Eu coloco ele como o segundo rei de Israel. Depois vem Salomão, porque Salomão, no final de sua vida, se desviou do Senhor, indo atrás das suas concubinas, das suas mulheres, 700 mulheres e 300 concubinas, e não foi fiel a Deus, escreveu provérbios, escreveu cantares, mais de 3.000 provérbios, mas foi um homem que, no final de sua vida, se desviou do Senhor. Depois nós temos Asa, um homem fiel também, mas que quando adoeceu no final da sua vida, os 2 últimos anos da sua vida, com uma doença incurável, ao invés de buscar o Senhor, buscou os médicos, buscou fazer aquilo que não agradava ao Senhor. Depois nós temos Josafá, um homem fiel também, mas que fez aliança com Acabe, a casa de Acabe. Depois ele viu o erro, depois que Deus tirou a vida de Acabe e preservou ele foi fiel até o final da sua vida. Depois nós temos Joás, outro homem fiel, enquanto Jeoadá o conduziu nos caminhos do Senhor. Depois da morte de Jeoadá, ele matou os filhos de Jeoadá e serviu a deuses estranhos. Mas foram homens fiéis. Uzias, um homem ótimo também, mas pela sua espiritualidade, achou que ele deveria apresentar sacrifícios diante de Deus e não um sacerdote, foi tomado pela lepra, morreu no final da sua vida leproso, até que Jotão assumiu o trono depois dele. E depois Ezequias, que é o nosso caso que nós vamos analisar hoje. Então nós vemos que os reis de Israel fizeram segundo o propósito do seu coração. Isso está no livro de 1 Reis, 2 Reis, Crônicas, está ali. Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Essa expressão permeia o livro dos reis. Então os reis, além de serem escolhidos por Deus, terem o poder de Deus na sua vida para servir a Deus, eles também foram reis de poder, tinham uma posição social, tinham valores, riquezas, faziam alianças com outros povos, buscando estratégias para que a nação de Israel pudesse sobreviver em meio a tudo aquilo que acontecia. Venceram grandes dificuldades, mas também sucumbiram quando se desviaram
do Senhor. Então a aliança com outros povos estava determinado na palavra de Deus que quando o povo de Israel tomasse aquela terra, ele deveria subjugar e matar todos. Sabemos que não funciona assim hoje, mas naquela época foi dito assim. Por quê? Porque Deus temia que se o povo preservasse aquelas nações e elas vivessem no meio do povo, o povo se prostituiria através de seus deuses. Então, Deus separou um povo para que ele fosse Deus. E se essas nações ficassem no meio do povo de Israel, com certeza profanariam. Como acontecia? Então era preservada mulheres para que eles pudessem casar e as crianças para que pudessem ser ensinadas conforme Deus mandava. Mas o povo falhava. Será que é diferente assim nos nossos dias, irmãos, comigo, contigo? Como um salvo em Cristo Jesus? Qual a aliança que tu pretende fazer nesse ano de 2025 para a tua vida? Deus vai estar presente nessa aliança que tu fizer? Tu vai colocar Ele nessa aliança? Qual a possibilidade de dar certo aquilo que eu vou fazer no ano de 2025? Se for para a glória de Deus, vai dar certo, irmãos. Agora, se for para a minha glória, para os meus desejos, vai sucumbir como esses reis de Israel sucumbiram. Então, a palavra de Deus, ela serve de alerta. Ela não levanta os pecados das pessoas, como eu estou comentando aqui, simplesmente para jogar e todo mundo escarnecer, não. Serve como ensinamento. Era com o povo de Israel. Nós temos que tirar dali aquilo que é aplicável como ensinamento. Porque Deus trata diferente do povo de Israel, como trata com a igreja. Porque nós temos a graça de Deus em Jesus Cristo. Mas nós temos que ver os ensinamentos, quais são necessários para as nossas vidas, como alerta, para que eu possa ser um crente que não esqueça do Senhor nesse ano de 2025 e viva conforme os meus preceitos. Segundo Coríntios 6, 14 e 15, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concorde a Cristo com Beliel? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Se tu pensa em casar, jovem, procure um salvo em Cristo Jesus. Se tu pensa em fazer uma sociedade com alguém, crente, homem e mulher, faça com um salvo em Cristo Jesus. Apesar de que muitas vezes a sociedade com um incrédulo dá mais incomodação, com um salvo, dá mais incomodação do que um incrédulo. Mas a palavra de Deus nos orienta para que nós possamos buscar comunhão com aqueles que são da mesma fé. Cristo e Beliel não têm comunhão. Pode deixar lá para 2 Reis capítulo 18, nós vamos usar bastante esse livro, 2 Reis capítulo 18. E começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E 9 anos reinou em Jerusalém. E era o seu nome, o nome de sua mãe, Abi, filha de Zacarias. E olha só, versículo 3. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, seu pai. Por isso que eu boto Davi como o primeiro rei. Porque Davi, a palavra de Deus diz que foi um homem fiel, mesmo sendo pecador como nós. Porque ele se arrependeu, abandonou o pecado e serviu a Deus. É assim conosco, irmãos. Quando nós desejamos, fez o que era reto, está proposto no teu coração fazer o que é reto diante de Deus nesse ano de 2025? Ezequias foi filho de um homem chamado Acás, perverso, um homem que se desviou de servir ao Senhor, um homem que fez altos para sacrifícios, um homem que queimava crianças em holocausto, um homem perverso. E ele reinou, Ezequias, de 715 a 686 antes de Cristo. Então Ezequias, irmãos, ele buscou servir a Senhor. Segundo Reis 18, 5 diz, e no Senhor Deus de Israel confiou de maneira que depois dele não houve quem fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois. Quer dizer, está sendo comparado aqui até a Davi, pela fidelidade de Ezequias. Durante seu reinado, quem profetizava era Isaías e Miqueias. Ele ouvia a palavra de Deus por esses homens. Por isso que ele foi bem sucedido. Mesmo que ele tivesse um pai perverso. Sabemos que filho de peixe, peixinho é. Mas filho de um rei fiel não quer dizer que seria
um filho fiel, ou um rei perverso, o filho vai ser perverso também, não quer dizer. Porque a palavra de Deus é que faz a obra no coração da pessoa. Então Ezequias, esse homem, ele se propôs no seu coração a fazer a vontade de Deus. Então ele limpou tudo que havia de profano na casa do Senhor, tirou a profanação toda que Acás, seu pai, tinha colocado e limpou. Ele fez uma purificação, ele fez um reavivamento em Israel. A serpente de bronze que Moisés havia feito, está aqui no capítulo 18 também, ele tirou o versículo 4. Moisés havia colocado a serpente no deserto para que quando a cobra mordesse alguém e olhasse para a serpente, pudesse ser livre, simbolizando que Jesus Cristo traria a salvação. E aquela serpente, ao longo dos anos, se tornou uma idolatria para o povo. E Ezequias tirou isso. Então nós temos que estar atentos, irmãos, na nossa vida. O que pode ser o nosso Deus, o que pode tirar o foco e limpar, tirar para que não permita que nós deixemos de fazer a vontade de Deus. Ele teve essa visão, Ezequias. Destruiu. Ele restabeleceu o sacerdote levítico, segundo Crônicas 29, 5. A Páscoa foi retomada como um feriado nacional, segundo Crônicas 31. Então ele fez esse avivamento com as medidas, as reformas que ele fez, porque, versículo 5, ele tinha um coração pronto a fazer a vontade de Deus. Colocou Deus em primeiro lugar. E aí Deus faz prosperar, não só espiritualmente, mas como em todas as áreas da nossa vida. Segundo Reis 18, 6 e 7, porque ele se achegou ao Senhor e não se apartou, versículo 7, assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía se conduzia com prudência, e se rebelou contra o rei da Síria e não o serviu. Então, irmãos, Ezequias se apegou ao Senhor, deve ser um desafio para nós nesse ano de 2025, para que o Senhor seja conosco. Porque se nós não somos com o Senhor, Ele não vai ser conosco. Mas, sempre tem um mas, e aqui em Isaías 30, decisões de Ezequias fizeram com que ele fugisse da vontade de Deus. Deve ser um alerta para nós, irmãos, e vão ser ensinamentos que nós vamos ver agora na manhã de hoje, na palavra de Deus, para as nossas vidas, para que no ano de 2025, por mais espiritual que eu seja, por mais dedicado que eu seja no meu devocional, vindo aos cultos, dando testemunho, eu não incorra em erros como incorreu esse homem fiel que foi Ezequias. O que sobra para nós, se um homem fiel como Ezequias caiu, o que vai sobrar para nós se nós andamos dando de ombro na obra de Deus? Então, vamos analisar rapidamente decisões de Ezequias que impactaram sobre a sua vida. Primeiro, versículo 1, executou planos que não procederam de Deus. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselhos não de mim. Então buscaram conselhos não do Senhor, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Então, se nós buscarmos conselhos no mundo, nós vamos pecar. Vai acrescentar mais pecado na minha vida, que já pode ser pecaminosa, do que eu já tenho feito. Nós procedemos assim, irmãos, não é só Ezequias que fez. E a palavra de Deus alerta, ai daqueles. Ai é uma palavra pesada, por quê? Porque tem um rigor de Deus sobre a vida daquele que se diz salvo em Cristo Jesus e não se conduz conforme deve se conduzir. Quais são os meus planos para 2025? Por isso que eu perguntei, vão incluir a presença de Deus? Ou eu vou buscar no mundo a orientação? Não farás concerto algum com eles e com seus deuses. Êxodo 23, 32, versículo 2, que descem ao Egito. Então os conselheiros de Ezequias já tinham ido para o Egito. E ele não consultou a Deus. Ele foi buscar, por quê? Porque a Síria estava cercando Israel, Judá, Jerusalém. E ele temeu, e ele foi buscar no Egito, sem pedirem conselho para mim, versículo 2, para se fortalecerem em Faraó. Ele não buscou fortalecer-se no Senhor, ele buscou se fortalecer em
Faraó. Confiarem na sombra do Egito. Nós sabemos que o Egito, irmãos, nos dias de hoje, assim como era naquela época, é um símbolo do mundo. Então nós não podemos, como salvos em Cristo Jesus, voltar para o mundo para enfrentarmos as dificuldades que poderão ocorrer no 2025. Nós precisamos buscar conselhos na palavra do Senhor. Temos ela pronta, é só abrir e buscar conselho, seja qual for a decisão mais simples ou a mais complexa. Busque no Senhor a vontade do Senhor. Que descem ao mundo, ao Egito, para pedirem conselho. Então Ezequias buscou uma aliança fora da vontade de Deus, achando que ele ficaria vivo, o povo seria livre de Senaqueribe, que estava invadindo Judá. Aliança que não traz benefícios. Ele buscou forças, não em Deus, não colocou Deus em seus planos. Mesmo que fosse talvez necessária uma aliança, às vezes é necessária. Mas nós não podemos dar a mão para o mundo, irmãos. Não podemos nos comprometer com o mundo achando que o mundo vai nos dar vitória. E os livros de reis, eles narram, quando o povo foi vitorioso é porque Deus estava presente. E o povo derrotado foi quando Deus não estava presente. Ai dos filhos rebeldes, versículo 21. Quem são esses filhos rebeldes? Não é o próprio Ezequias. São aqueles que foram ao Egito, talvez até por mandado de Ezequias. Por quê? Porque eles contaminaram tanto a mente de Ezequias, que Ezequias permitiu que eles fossem representar Judá e buscar no Egito auxílio contra os assírios. Filhos rebeldes que depositam a confiança não em mim, além da injustiça que praticam, acrescentam mais pecado em desobedecer a Deus. Então Ezequias foi influenciado. Não permita, irmão e irmã, que tu seja influenciado nas tuas decisões por amigos, por colegas de trabalho, talvez por um familiar incrédulo, porque sempre vai ter uma opinião contrária à palavra de Deus. Por quê? Porque o inimigo é sutil e ele vai usar as pessoas allegadas, assim como ele usou os conselheiros de Ezequias, ele vai usar as pessoas próximas de nós para fazer com que nós não dependamos de Deus, que venhamos buscar conselhos no mundo. Segundo Reis 18, versos 13, porém no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Ele já estava com o pé dentro de Judá e ele estava tomando. Então esse é o medo. Nós sabemos que o mal está próximo de nós, irmãos. Mas ele não vai nos tocar porque Deus não vai permitir se nós dependermos de Deus. Então Ezequias se apavorou porque eles já tinham tomado 46 cidades de Judá e estavam próximos de tomar toda Judá. Mas ele não confiou no Senhor. Um homem que conhecia quem era o Deus de Israel, mas não confiou no Senhor. Isso acontece conosco. E aí diz no versículo 19 ao 21 do capítulo 18, que confiança é essa que diz o rei da Síria, que tu tens? Dize, porém, palavra de lábios, há conselho e poder para a guerra. Em quem, pois, agora confiais, que contra mim te revoltas? O rei Senaqueribe falando que Ezequias queria se revoltar contra ele, buscando no Egito ajuda. Eis que agora tu confias naquele bordão de cana quebrada no Egito, no qual, se alguém se encostar, entrar-lhe-á pela mão e lhe furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Então, por mais que os assírios fossem a potência mundial em termos de exército, o Egito era uma figura de sucesso no mundo, mas os assírios eram o poder bélico da época. Então, por mais que eles fossem isso, Ezequias não podia ter buscado no Egito uma segurança que ele não teria, de que enfrentaria Senaqueribe e venceria aquela guerra. Então Ezequias deveria depender do Senhor, pois Deus havia feito uma aliança lá com Abraão, com Isaac e com Jacó,
e o povo estava na terra prometida. Por quê? Porque foi Deus que deu vitória em todos aqueles momentos. Então o mundo, irmãos, ele está nos influenciando com seus modismos, com as suas soluções que não vão levar para fazer a vontade de Deus. Vão nos comprometer mais ainda com Ele e nos enredar de forma que vamos ser um serviço a Satanás ao invés de servirmos ao Senhor. A vida cristã, em algum momento, vai passar por grandes dificuldades nesse ano. Mas não ceda, permaneça na palavra do Senhor, oriente-se no Senhor. Já referi, não há como buscar no desigual algo que vai nos beneficiar. Luz e trevas, conforme diz 2 Coríntios 6, 14 e 15, não tem comunhão. Quando eu me acordei para vir ao culto aqui pela manhã, eu tomei o café e busquei algumas informações na internet, né? Hoje tinha a decisão do tênis, coloquei lá no jogo de tênis para ver como é que estava, porque eu gosto de tênis, né? Mas antes, eu tive o meu tempo a sós com Deus. Antes, eu orei. Antes de tudo, irmãos, que nós venhamos a pensar em fazer no dia de hoje, amanhã, nesse ano de 2025, nós devemos depender do Senhor, buscar no Senhor a orientação, para que depois as outras coisas possam ser acrescentadas. O café, o almoço, a janta, tudo mais. Mas se tu não buscar no Senhor, no primeiro instante que tu acordar, uma oração, a tua comunhão antes de fazer tudo, não vai ter vitória. É o que aconteceu com Ezequias. Nós vamos ser influenciados, porque eu vou ligar a televisão primeiro e essa televisão vai me influenciar. Por quê? Porque eu vou me comprometer com alguma coisa que eu vi ali e vou sair e não vou ter minha comunhão com Deus. Isso eu não falo hoje porque sou um aposentado e um inválido diante da sociedade. Por quê? Porque eu sempre fiz isso. Eu trabalhei 15 anos na Coca-Cola. Antes de sair para o meu emprego, para a minha labuta, eu tinha que estar 7 horas da manhã, eu acordava 5 horas da manhã e tinha meu tempo a sós com Deus. Então cria em ti um hábito salutar, não simplesmente para descargo de consciência, algo que vai te dar vitória no dia a dia. Então aquele desafio que eu trago é porque eu já aplico na minha vida, senão não subiria aqui para trazer aos irmãos. Sou pecador, sou como cada um de vocês, sujeito a cair, sim. Vou decepcionar os irmãos, vou em algum momento. Mas eu busco fazer aquilo que realmente me coloca em conexão com o Senhor no primeiro momento do meu dia, o meu melhor para o meu Senhor, para que depois eu faça as outras coisas. Ezequias queria vencer os assírios e ele buscou no mundo, no Egito, a força, o livramento. E ele sabia que Deus já havia livrado o povo de tanta e tanta coisa. Por que não livraria agora? Então ele executou o plano que não procedeu de Deus, em primeiro lugar. Em segundo lugar, versículo 2, ele buscou refúgio à sombra do Egito. Versículo 2, que descem ao Egito sem pedirem o meu conselho para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. O contraste da luz com as trevas, do calor do mundo, do pecado, do inferno que está nos cercando para que nós venhamos a pecar, contra a sombra do Onipotente, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Salmo 91, 1 e 2. Em música tu pode buscar fortaleza no Senhor, mas ele buscou na sombra do Egito, ao invés do Onipotente, descansar na fortaleza de Israel. E ele conhecia isso, irmãos. Ele sabia da majestade do Senhor. O refúgio, o abrigo, vinha de geração em geração, desde que começou a história de Israel. Desde o momento da saída do Egito, quando passou pelo Mar Vermelho, as pragas, tudo aquilo que aconteceu, era o Deus, fortaleza de Israel, de Judá.
mas ele se esqueceu. A aliança com Egito traria desgraça. Versículo 4, porque os seus príncipes já estão em Zoá, e os seus embaixadores já chegaram em Anis. Já havia um compromisso, porque no momento que chegaram lá, se identificaram para o motivo que estavam chegando. Então queria vencer os assírios, executando planos que não procederam de Deus. Em segundo lugar, buscando refúgio na sombra do Egito. E em terceiro, ele abandonou a posição de segurança em Deus. Versículo 2, que descem ao Egito sem pedir o conselho para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem em sua sombra. Davi falou que a verdadeira sombra é o Senhor. Salmo 57, 1, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e a sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Então, os problemas vão existir para o crente, irmãos, nesse ano de 2025. Em algum momento eles vão passar. Quando nós estivermos seguros no Senhor, a fortaleza do Senhor, descansando no Senhor, a calamidade não vai nos tocar, irmão, irmã. Não temos domínio sobre a morte. Pode Deus tirar um familiar nosso, mas Ele vai nos confortar, irmãos. E se Ele é salvo, nós devemos dar glória a Deus por isso. Eu digo isso para minha mulher, o dia que eu morrer, não chora. Dá glória a Deus, porque é mais um que Deus levou para a sua glória. Se disponibilize a servir a Deus aqui enquanto tu tem saúde e vida, para que Ele possa receber glória com a tua fidelidade, porque tu está descansando nele, na fortaleza do Senhor, não buscando no mundo e não olhando para os problemas, porque Deus é maior que os problemas que podem nos afetar. Ezequias tinha o desejo de descansar no sol ao invés da sombra do Onipotente. Não espere as coisas caírem dos céus, irmãos. Faça a tua parte. Faça a tua parte. Ali, Davi fala que Deus teria misericórdia de Deus em meio às calamidades. Ele estava fugindo de Saul e ele estava numa caverna e Saul estava próximo de pegar ele. E ele ora, Deus me livra. E Deus o livrou sempre. É só ler Samuel. Mas ele fez a parte dele. Qual foi a parte dele? Fugir do inimigo, fugir do mal. E Deus deu aquela caverna para que ele se escondesse. Se escondeu na sombra do Senhor. Não no mundo. Não buscou aliados. Não buscou fazer paz com Saul, porque Saul queria matá-lo, não adiantava. Então precisamos reconhecer que Deus é o nosso refúgio. E Ezequias não entendeu isso. Então é um desafio que o caminho ao Senhor, a verdade, a vida e a nossa presença no Pai está pelo nosso Salvador Jesus Cristo. Então busque não nos prazeres, não nos negócios, não na confiança da tua sabedoria, mas em Deus, nas tuas decisões. Então Ezequias quis vencer os assírios, executando planos que não procediam de Deus, buscou refúgio e sombra no Egito, abandonando a posição segura no Senhor. Em quarto lugar, confiou nas coisas que se veem, indo lá para 2 Reis 18, aonde ele buscou confiança nas coisas que se veem. Versículo 19 a 21, não vou ler de novo, mas ele narra ali que o rei da Síria diz, por que tu busca no Egito o socorro? Por que tu busca no Egito a confiança? Em Isaías 31, 1 diz, ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos. E tem confiança, olha a confiança dele. Ele buscava uma confiança onde ele podia ver. Aonde? Nos carros, nos guerreiros, que é os cavaleiros, porque são poderosíssimos e não atentam para o Santo de Israel e não buscam o Senhor. Então ele precisava ver a proteção, não de Deus, mas dos guerreiros do Egito, que viriam ali para ajudar ele com seus carros, com seus cavalheiros. Queria ser uma nação livre do mal. Não que não tenha, irmãos, não que não tenha que se preparar para enfrentar o mal com alguma estratégia, mas não buscar nas coisas do mundo, nas coisas erradas, porque nós temos Deus. Então busque a tua estratégia no Senhor, que Ele pode te ajudar. Hebreus 11:1.
Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que não se veem. Versículo 6 de Hebreus 11. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Então não precisa ver Deus, precisa olhar para a palavra do Senhor. Quer ver a Deus? Olha o que Ele já fez na tua vida ontem ou anteontem, um ano atrás, desde que Ele te salvou, tudo aquilo que Ele já fez por ti. Olha para isso, essas coisas que tu tem que ver, e não as coisas que o mundo pode oferecer, que talvez alguém possa te ajudar. Busque em Deus a confiança, busque a aliança. Então, a nossa aliança em Cristo era uma aliança pela fé na graça de Deus. E eu gosto sempre de dizer, essa mesma graça que nos salvou, é essa graça que nos sustenta dia a dia, quando nós colocamos verdadeiramente a fé na palavra do Senhor, nas suas promessas. Que Ele está conosco todos os dias, até que esse ano de 2025 finde, ou Ele volte para nos levar. Capítulo 31, versículo 1, Ezequias confiou em coisas que ele pudesse talvez pagar, porque ele tiraria dos seus recursos, das suas riquezas, porque o Egito não viria de graça aqui para ele ajudar com aqueles carros, com aqueles cavaleiros, com o exército. Ele teria que desembolsar. Quer dizer, tudo que Deus me abençoou, eu vou dar para o outro. Temos que pensar nisso, irmãos. Nós somos mordomos de Deus. Então, se Ele nos deu algo, nós precisamos preservar para a sua glória, usar para a sua glória, e não fazer alianças com o mundo, como fez Ezequias. Aliança com Deus poderoso em Cristo Jesus, na sua vontade. É a forma de nós sermos vitoriosos e permanecermos firmes. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obra para que ninguém se glorie. Nós somos feitura sua para andarmos nas boas obras. Como? Pela mesma graça que nos salvou. Então nós somos a diferença. Ezequias tinha que ter sido a diferença em relação àqueles quais estavam sob a sua responsabilidade e que ele mandou para o Egito. Ele deveria ter feito diferente. Isso acontece, irmãos, conosco nos nossos dias pela preguiça espiritual de esquecer de quem nos salvou e a quem nós devemos confiar e a quem nós devemos servir, porque muitas vezes Jesus Cristo é o nosso Salvador e eu não deixo que Ele seja o Senhor da minha vida. Aí eu incorro nessas coisas, eu não vejo Ele e aí eu incorro confiando nas coisas que eu posso ver ao invés de confiar no meu Salvador. Não confie então em coisas visíveis, palpáveis, porque são mais fáceis de ver. Devemos inverter, crer para ver, crer no poder de Deus para ver a sua glória, através da minha vida, com uma vida de santidade, com uma vida que Ele possa receber a glória. Ezequias não enxergou talvez outra saída, não enxergou o Deus invisível que tinha poder. Mais uma vez, a história de Israel mostrava, e ele, por ser fiel a Deus, ele sabia tudo isso. Ele sabia tudo isso. Esqueceu-se do passado glorioso de Israel. Disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste, bem-aventurados que não viram e creram. João 20, 29. Devemos então crer para ver. Tomé queria acreditar que o Senhor tinha sido ressurreto só se ele visse. E isso virou uma chacota. O Homo fez uma propaganda, né? Ver para crer, a pessoa duvidando, porque foi como Tomé. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos mais dos miseráveis de todos os homens. Por quê? Porque quando o nosso coração, irmãos, está apegado às coisas desse mundo, às coisas materiais, às coisas que eu posso ter vantagem, as coisas que me dão prazer, eu vou ser infeliz, mesmo tendo Jesus Cristo como Salvador. Porque eu só estou vivendo para esse mundo, não para o meu Salvador. Então que sirva um desafio para as nossas vidas nesse ano de 2025. Tenha intimidade com o Senhor, porque a intimidade, através da palavra do Senhor, nos acrescenta a fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, ou pela pregação ou pela meditação. E isso é fundamental para o crente
e em Cristo Jesus. Não perca o foco, não perca a sua razão com as coisas desse mundo. Há muitas denominações que se dizem igrejas, mas que têm a palavra de Deus até no púlpito, mas não vivem a palavra de Deus, não creem na palavra de Deus. Por quê? Confiam na sua liderança. Ezequias era o líder, o povo tinha que confiar nele. Mas quando Deus coloca um líder na família, na igreja, um pastor, um diácono, um professor da escola dominical, ou um presidente de uma nação, eles vão olhar para o líder, porque quando o líder olha para Deus, ele vai ser bem sucedido. Então tem muita igreja aí hoje pregando falsas doutrinas que não são fundamentadas na palavra de Deus. Tem uma igreja que eu vi que tirou férias de Deus, fechou em dezembro para abrir em janeiro. Já viu isso? Essas igrejas modernas. E quando nós temos esse tipo de pensamento e sentimento, nós tiramos férias de Deus. Não que o homem não possa ter férias, pode. Mas quando ele tira férias, ele tem que levar a presença do seu Salvador junto. Levar a palavra do Senhor, porque lá ele vai continuar enfrentando dia a dia as dificuldades, as provações. O ano de 2025 é dia a dia. Com férias, trabalho, lazer, seja o que for, eu preciso ter a presença de Deus. E nós, como igrejas, irmãos, apesar do número pequeno, temos pessoas que podem estar aqui, porque outros estão, talvez, de férias, mas que quando voltar, nós vamos sair de férias e vamos fazer a obra, mas as portas não podem fechar. A igreja é para todos os dias, porque Deus quer culto e louvor aqui e aonde nós estamos, porque nós prestamos diariamente culto ao nosso Deus com aquilo que nós fazemos, com a nossa dedicação, porque a nossa vida está no altar. E quando nós chegamos no altar é para prestar um sacrifício ao Senhor, santo e agradável a Deus, para que possamos experimentar a vontade de Deus perfeita na nossa vida, que é o culto racional, o nosso versículo desse ano. Então que nós possamos colocar no Senhor a nossa confiança, irmãos. Mesmo que nós não o vejamos, mas possamos depender dele nesse ano de 2025. Ezequias fez esse pacto, essa aliança indevida. Por quê? Porque ele executou planos que não procediam de Deus, buscou refúgio à sombra do Egito, abandonou a posição segura em Deus, confiou nas coisas que se veem e, por último, a aliança que ele fez trouxe vergonha. Versículo 5 lá de Isaías 30. Todos se envergonharão de um povo que nada lhe servirá, nem de ajuda, nem de proveito, porém de vergonha e de opróbrio. E o que já estava fazendo Rabzaque, que era o mensageiro de Senaqueribe, ele já estava debochando do povo de Israel. Ele diz, Rabzaque, versículo 19 do capítulo 18 de 2 Reis: ora, dizeis Ezequias, assim diz o Senhor, grande rei da Síria, que confiança é esta que te estribais? Então o inimigo estava debochando de Israel com a aliança que Ezequias estava fazendo. Então, em vez de buscar força, ele estava sendo ridicularizado pelo inimigo, ou seja, deu mais força, deu mais poder para o inimigo vencer Judá. Deu mais poder quando nós buscamos aliança no mundo, irmãos. Virando a página, versículo 22 do capítulo 18. Porém, se me disserdes, no Senhor nosso Deus confiamos, porque não é esse cujos altares Ezequias tirou, dizendo de Judá e de Jerusalém, perante o altar vos inclinareis em Jerusalém, ora, pois, dá reféns ao meu senhor, o rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se puderes dar cavaleiros para ele. Como, pois, farias virar o rosto de um só capitão dos menores servos do meu senhor, quando tu confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Então, irmãos, Ezequias já tinha dado um testemunho para os assírios de que ele confiava em Deus. Quando ele chama o Egito para ajudá-lo, ele tornou Deus ridículo diante de Senaqueribe e Rabzaque, o Egito e o próprio povo. Ele estava debochando. Por quê? Porque nossas decisões tolas levam a isso, irmãos. Então eu sempre digo, é melhor tu te esconder que tu é crente do que dizer que é crente e está pisando no tomate toda hora.
Então, quando tu diz que é crente, se comprometa com o teu testemunho, aonde tu vai. Não só dentro da igreja, porque dentro da igreja é muito fácil ser crente. Mas no teu trabalho, no teu lazer, nos teus afazeres, aonde tu estás, é importante, irmão. Senão nós vamos tornar chacota. Aí tu vai dizer assim para o outro, tu precisa de Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O quê? Com a vida que tu vive? Eu não quero saber desse Deus. Foi o que falou aqui, Razapsek, debochando de Deus de Israel e também do Egito, porque não tinha testemunho. E lembra, é um homem exaltado pela palavra de Deus que seguiu a Deus. Eu levantei ele no início da mensagem, mas em algum momento ele se tornou ridículo para os outros por causa do seu péssimo testemunho. Então nós devemos ter cuidado, irmãos. Não brinque de ser crente. Faça a vontade do Senhor, aonde Ele quer que te coloque, para que aquela aliança que tu vai fazer com essa pessoa incrédula vai trazer vergonha ao Evangelho. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mistério que venham escândalos, mas ai, o homem por quem o escândalo vem. Mateus 18, 7. Nós não podemos nos tornar escândalo para as pessoas. Foi o que fez Ezequias. E ele sofreu a penalidade dessa aliança. Não serviu de ajuda nenhuma. Não serviu de ajuda. Então, embora o exército de Senaqueribe fosse poderoso, ele tivesse ocupado já 46 cidades de Judá, estava praticamente a tomar toda Judá. Deus dá corda para o inimigo, mas chega um momento que Deus dá o basta. E ele não confiou no basta de Deus para aquilo, porque ele não buscou em oração. Rabzeque, esse emissário, escarneceu, mas Deus fez com que eles fossem repelidos lá de Judá. Abra ali para o capítulo 18, perdão, capítulo 19, versículos de 35 em diante. Então, pois que naquela mesma noite saiu um anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 180.000 homens, na noite, da noite para o dia, 186.000 homens. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres, sem levantar uma arma, sem levantar um homem. O anjo do Senhor exterminou 185.000 homens. Palavra de Deus, tu tem que confiar. Tu tem que ter fé que é Deus que está agindo. Não duvidar. É o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas que eu creio. 185.000 homens. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e foi e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando prostrado na casa de Nisrode, seu Deus, Adrameleque, Sarezer, seus filhos, o feriram a espada, porém escaparam para a terra de Ararat. E Azar, Edom, seu filho, reinou em seu lugar. Senaqueribe foi derrotado, não precisou do Egito, não precisou de ninguém. Por quê? Por que ele foi derrotado? Capítulo 19 de 2 Reis. E aconteceu que, tendo Ezequias ouvido, rasgou as suas vestes e cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Versículo 19 do capítulo 19. Agora, pois, Senhor nosso Deus, te suplico, livra-nos da sua mão, assim saberão todos os reinos da terra que só tem um Deus e Senhor. Versículo 20 do capítulo 19. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, assim diz o Senhor Deus de Israel, o que pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. Ele matou 185.000, o anjo do Senhor. Por quê? Porque esse homem se humilhou, irmãos. Ele reconheceu o seu pecado. Se confessarmos nosso pecado, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda iniquidade. 1 João 1,9. Ele reconheceu que ele precisava depender de Deus. Não fazer aliança com o Egito. Não ver as coisas, o exército, não. Mas ele orou, irmãos. Deus está pronto a ouvir um coração pecaminoso quando se arrepende. Mas quando ele está em pecado, ele não vai nos ouvir. Porque a sua ira dura só um momento, o seu favor está a vida. O choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 35,
Lamentações 3:22, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, e elas se renovam todas as manhãs, porque são grandes as suas misericórdias. Então esse homem Ezequias, ele é colocado nessa galeria de fé, eu coloquei ele como terceiro. Eu não falei no primeiro momento, mas coloco como terceiro. Por quê? Porque ele é pecador, foi pecador como nós, irmãos, mas ele se arrependeu. Ele se arrependeu do seu pecado e ele voltou a servir a Deus. Não importa como tu começou, importa como tu vai terminar a carreira cristã nesse mundo, para que tu possa trazer glória a Deus, para que quando tu deitar naquele caixão lá, as pessoas façam um culto de glória a Deus, não um culto de mentira ou um culto hipócrita. Ah, que homem bom, que mulher boa. Não, porque ele serviu ao Senhor, ele não foi bom por outra coisa senão ser fiel ao Senhor. E vai ser para a glória de Deus quando isso for exaltado. Ezequias orou e o Senhor ouviu a sua súplica. Deus está pronto, irmãos, a nos ouvir se nós tivermos esse sentimento de Ezequias, porque somos pecadores como ele foi. Capítulo 37 de Isaías e todo o capítulo aqui 19, lê depois, narra como ele buscou o Senhor e Deus teve misericórdia deles. Não é de graça, irmãos, porque Deus olhou para o coração dele. Mesmo que em 733 a.C., Tiglat-Pilneser, rei da Síria, tomou o reino do norte, levou cativo lá no tempo de Osés, isso está no capítulo 18 também, de 2 Reis, levou Israel cativo para a Síria. A Síria não teve poder sobre Judá, porque Deus ainda não tinha um propósito. Quando Israel foi levado cativo, foi porque a medida de Deus de paciência com a idolatria, com tudo aquilo que aqueles reis e aquele povo de Israel fazia, chegou ao fim. As duas tribos, Benjamim e Judá, ainda Deus postergou. Então Senaqueribe foi morto com todo o seu exército. Deus não permitiu que fosse deportado para a Síria, porque quem levou Judá cativo? Babilônia. Então, a palavra de Deus ela é rica em detalhes, irmãos. Nós não podemos ser idólatras com a nossa vida, porque dependemos de nós ou do mundo, mas confiarmos no Senhor. Nós sabemos, e aí entra aquilo, né, que Deus foi misericordioso com Ezequias, e maior parte da sua vida ele foi fiel, mesmo tendo esse tropeço aqui, porque ele confiou no Senhor, ele demonstrou ousadia, ele implementou a vontade do Senhor, a sua confiança, ele exortou o povo a servir ao Senhor, seus empreendimentos, suas vitórias foram bem-sucedidas sobre os inimigos, e lá no capítulo capítulo 20, versículos 9 e 10, entra aquilo que eu falei, ele adoeceu e mais uma vez ele orou ao Senhor, pedindo a misericórdia do Senhor, e o Senhor acrescentou 15 anos de vida a ele. E o Senhor permitiu que ele pudesse ser curado. Mas ainda assim, irmãos, é como nós fazemos. Senhor, me dá um sinal de que tu vai me curar. Ele pediu um sinal e o Senhor fez com que o relógio de Acás retornasse 10 graus, ou seja, 40 minutos do dia foi retornado naquele relógio. Mas Deus ainda mostrou o seu poder para ele, que ele é o Deus dos impossíveis. E assim ele mostra, irmãos, dia a dia nas nossas vidas, desde a mínima coisa que ele nos abençoa, com alimento, com sustento, com trabalho, nos livrando como ele me livrou da queda naquele momento, porque não era o meu dia, assim como não era o dia de Judá. Judá foi levada cativa mais adiante, né? E importante, irmãos, Ezequias foi esse testemunho, mas depois se levantaram a geração dele, levantou Manassés, um rei perverso, mas ainda no final da vida Deus tocou no coração dele e ele se arrependeu de seu pecado. Fala na palavra de Deus sobre isso lá um capítulo mais adiante. Depois veio Amon, outro filho de Manassés, perverso, mas depois veio quem? Josias, um exemplo de homem. E aí sim depois veio Jeoaquim e o outro Joaquim, que transformou-se em Zedequias e arrancou os olhos a Zedequias e o atou em 2 cadeias de bronze, e o rei da Babilônia o levou para a Babilônia e conservou na prisão até o dia da sua morte. Jeremias 52, 11. A quinta geração em diante de Ezequias foi levada cativo para
para a Babilônia. Mas Senaqueribe não teve poder. Não teve poder. Por quê? Porque, primeiro, não era o tempo de Deus para o povo de Judá. E segundo, Ezequias orou, lamentou. O que fez Zedequias, quando o profeta Jeremias orientou para que ele pudesse buscar a Deus e que ele se entregasse a Nabucodonosor, que ele ia ter uma vida tranquila lá, ele se rebelou contra Nabucodonosor, sofreu pelo seu pecado. Por quê? Fez planos que não incluíam a presença de Deus, não buscou no poder de Deus o livramento, buscou na sua própria mente seu entendimento, buscou nas coisas que se viam e não serviu a Deus conforme a sua palavra. Então, irmãos, a palavra de Deus ela é rica, ela nos mostra a sua vontade para a nossa vida como salvo em Cristo Jesus. Mas para isso, dia a dia, nós precisamos ter o nosso tempo a sós com Deus, para abandonarmos todo o pensamento que foge da palavra do Senhor. Que tu possa, irmão, olhar para a tua vida, que eu possa olhar para a minha vida, porque temos aí 26 dias só desse ano. Tem muito mais, tem 340 e alguma coisa, menos, 338, acho, para vencermos esse ano. Que nós possamos incluir o Senhor em tudo que pensamos e que venhamos a fazer nesse ano. E darmos graças ao Senhor pela sua palavra, pela sua salvação. Somos pecadores, somos. Sujeitos ao pecado, sim, mas podemos vencer se colocarmos realmente o Senhor na nossa vida. E aquele que não conhece Jesus Cristo como Salvador, talvez nos assista pela rede social ou está presente, meu apelo é para que tu possa iniciar esse ano de 2025 crendo em Jesus Cristo como Salvador, né? Crendo no poder de Deus para que Ele possa estar nos teus planos, para que tu possa ser bem-sucedido, enfrentar os problemas que vão existir, né? Quantas e quantas pessoas pensando em tirar a vida. Essa semana mesmo eu tive um caso de uma pessoa que tentou se suicidar porque não tem esperança. Faz seu plano, o seu plano frustra. A frustração leva a depender da sua vontade, como a vontade dele está num nível muito baixo, ele quer se suicidar, quer dar cabo à vida. Por quê? Porque não tem esperança, mas a saber, se com tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou do morto, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. E a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Então nos procure, que nós podemos te mostrar na palavra de Deus como tu pode confiar nesse Deus que Ezequias confiou, mesmo sendo pecador, como nós somos, mas um Deus em que ele dependeu toda a vida para fazer a vontade do Senhor. Que Deus possa, com a sua palavra, fazer a obra em cada coração. Amém?